Filmes perturbadores, ok. Analog horrors, ok. ISCPs, ok. São 3 universos diferentes, 3 portas diferentes, mas todas elas levam vocês para o mesmo lugar. No seu medo, na sua curiosidade e na sua insistência em olhar. Hoje, eu, Gaspar, vou te guiar para cada uma dessas portas. Só tomem cuidado, que alguma dessas portas, quando elas são abertas, elas nunca mais se fecham. Se ao longo desse vídeo você sentir que algo mudou, anota. Não foi só um filme, não foi só um analog horror. Foi você. Parte 1. Filmes perturbadores. Existem alguns filmes que não são meramente arte, são testes. São espelhos que devolvem algo que nem você sabia que você carregava. A diferença entre assistir e ser afetado é invisível, até que ela não seja mais. Alguns títulos se tornam sinônimos mais claros de não recomendado para curiosos. Filmes como A Serbian Film, por exemplo, ou séries como August Underground vivem nessa margem, e por um motivo. O conteúdo ultrapassa barreiras sociais e psicológicas. Aqui a gente não fala de má produção, a gente fala de intenção. Um exemplo claro disso é em fóruns onde pessoas relatam que se afastaram de filmes assim por meses, por motivos de sonhar com cenas, evitando espelhos. Não é um misticismo, é efeito psicológico, imagens traumáticas que se fixam. Tá bom, Gaspar, mas o que o cinema perturbador explora? Bom, o que o cinema perturbador explora é a sugestão. Ele planta, depois a sua imaginação rega. Você apaga a luz e a sugestão vira presença. Há casos documentados de filmes de terror que geram surtos de ansiedade em salas de cinema. Pessoas que chegam a vomitar, a desmaiar. O efeito coletivo amplifica o individual. O exemplo mais próximo que nós temos é o Terrifier 2, um filme de um palhaço chamado Art, que, bom, foi um filme que fez muitas pessoas saírem de salas de cinema por conta de suas cenas perturbadoras. É claro que eu não vou colocar essas cenas aqui, porque senão meu canal seria derrubado, e ele ainda não. Mas entre essas cenas tem rosto deformados com ácido, tem coisas que, bom, vocês entendem o que é. Mas não vai pensando que só filmes de terror e filmes atuais que geram esses efeitos. Eu podia criar uma lista de filmes antigos que fizeram pessoas saírem da sala de cinema passando mal. Bom, o Found Footage, que significa imagens encontradas, inventou uma sensação perigosa. Se parece real, o seu cérebro trata como real. A Bruxa de Blair foi um pioneiro nisso. E com ele veio a organização da dúvida. É ficção ou é arquivo? Esse estilo de filme, Found Footage, ele gerou um realismo do horror. Porque ele não é um filme comum, como você vê numa sala de cinema. Ele é um filme que aproxima a história para o realismo. Ele introduz através de fitas VHS ou modelos de arquivos para gerar um terror mais próximo da realidade. Quando A Bruxa de Blair estreou, muitas pessoas acreditaram que era real. O marketing ele explorou uma linha entre a verdade e mentira. Isso mudou a forma como o público consumiu o horror. Eu acho muito interessante a forma como o marketing desse filme foi explorado, porque não foi algo simples como um anúncio do filme ou cartazes. Foram cartazes de que os atores principais, que não eram conhecidos, estavam desaparecidos. Bom, mas os filmes nos mostram um caminho. Eles abrem uma porta. A escolha de cruzá-la é sua. Mas às vezes, a porta nem é só visual. É mental. E é aí que a diversão ou o perigo começa. Parte 2. ARGs. Se os filmes mexem com o que você vê, os ARGs mexem com o que você vive. Eles pegam pedaços da internet, da cidade e do seu dia a dia e os alinham para contar uma história que não termina quando o vídeo para. Os ARGs começam simples, um vídeo estranho, um código na descrição, uma coordenada num desenho. Você segue. As pistas levam você a outra. Não é só resolver enigma, é ser tocado pessoalmente. Eu tenho 3 exemplos para vocês: I Love Bass, Year Zero e Cicada 3301. Você entra num site simples, ilovebass.com, mas algo não tá tão certo. Um código mostra as mensagens ocultas, coordenadas aparecem.
E em certo dia, centenas de telefones públicos espalhados pelo mundo começam a tocar em horários exatos. Se você estivesse no lugar, na hora, a ligação não era aleatória. Uma voz falava com você. Era como se o jogo tivesse saído da tela e entrado na sua vida. I Love Bass foi um RG oficial e simples, criado para promover o jogo Halo 2. A experiência começou com um simples site corrompido, que parecia ser inocente. Diversos jogadores descobriram que havia pistas escondidas no código do site. Essas pistas levaram a horários e locais reais, onde telefones públicos tocariam. Quem atendia participava de uma história secreta, recebendo trechos de áudios e novas instruções. O Year Zero foi um RG criado em 2007 pela banda Nine Inch Nails para acompanhar um álbum de mesmo nome. O projeto começou de forma sutil. Alguns fãs perceberam que diversas camisetas da turnê possuíam URLs escondidas no seu design. E ao acessarem esse site, os fãs encontraram páginas misteriosas sobre um futuro distópico dominado por um governo totalitário, drogas de controle social e vigilância extrema. Conforme a comunidade investigava, surgiam novos fragmentos. Pendrives deixados em shows, autógrafos criptografados, mensagens em fóruns e sites governamentais falsos. Cada pista revelava trechos da história desse universo alternativo, onde a sociedade estava à beira de um colapso. Esse ARG fez com que muitos fãs se tornassem parte de uma caça global por informações, se conectando, decifrando códigos e até recebendo ligações misteriosas. Ele expandia a música da banda em algo muito maior, uma experiência interativa de resistência e paranoia. O Cicada 3301 surgiu pela primeira vez em 2012, em um fórum online, com uma mensagem simples, mas perturbadora. Estamos procurando indivíduos altamente inteligentes. A partir daí, jogadores foram mergulhados em um dos ARGs mais enigmáticos da história. O enigma envolvia criptografia avançada, literatura obscura, artes visuais, números primos e até pistas espalhadas fisicamente em vários países, incluindo cartazes com símbolos de cigarra fixados em posters de cidades como Varsóvia, Paris, Sydney e Seul. A comunidade da internet se uniu para decifrar desafios, mas a cada resposta só levava a mais uma camada de mistério. Diferente de outros RGs, o Cicada não promovia nenhum produto, um filme ou uma banda. Seu propósito permanecia um mistério absoluto. Até hoje, ninguém sabe quem estava por trás. Alguns acreditavam que foi a CIA ou o NSA recrutando gênios em criptografia. Outros acharam que era um simples grupo secreto de hackers libertários. E há quem defenda que fosse apenas um jogo intelectual impossível de resolver por completo. Participar de um RG te coloca dentro da história. E quando a história toca sua vida, seus horários, sua cidade e até suas memórias, a suspensão de descrença se torna real. Jogadores e curiosos de RG relatam obsessão temporária, dormir menos, verificar e-mails a qualquer hora, se sentir vigiado, mesmo fora do jogo. A linha entre entretenimento e dependência fica turva. Mas bem, nem todo ARG é benigno. Alguns exploram vulnerabilidades emocionais. Alguns põem pessoas em risco. A natureza interativa pode ativar comportamentos perigosos, se as instruções forem maliciosas. Por exemplo, em alguns projetos independentes, participantes foram instruídos a ir até locais perigosos ou contatar desconhecidos. Isso levou a problemas legais e conflitos éticos. ARGs caminham sobre o tecido da vigilância. Metadados, assinaturas, localização. A criação de pistas às vezes exige coletar informações públicas, e o público, sem perceber, as fornece. Nas investigações de certos ARGs, coordenadores usavam apenas dados públicos para verificar a participação, e isso levantou questões sobre a privacidade no mundo conectado. ARGs transformam curiosos em investigadores, mas também transformam investigadores em alvo, quando a história quer mais que sua atenção. Lembre-se, participar é consentir em ser tocado. Parte 3. SCPs. SCP, Secure, Contain and Protect. Um repositório de anomalias imaginadas por uma comunidade colaborativa, mas alguma imaginação é tão vívida que parece real. A Fundação SCP é um arquivo colaborativo de contos, cada entrada com registros, relatórios e entrevistas. A estética de documento oficial empresta credibilidade, e a credibilidade, ela gera o medo.
Comunidades online que criam matérias em formatos acadêmicos conseguem persuadir melhor. Estudantes e leitores confundem a apresentação com veracidade. É a técnica da imersão. Bom, existem alguns casos icônicos, como por exemplo esses dois SCPs que eu vou citar. O SCP-173 e o SCP-096. O SCP-173 é o primeiro registro do universo SCP, e talvez o mais icônico. Ele é descrito como uma estátua grotesca, feita de concreto e vergalhão, com manchas vermelhas em seu corpo, lembrando sangue seco. O SCP-173 parece inofensivo, até que você entende a regra dele. Ele só pode se mexer quando ninguém está olhando diretamente para ele. Se você pisca, olha para o lado ou está sozinho, ele se aproxima em um instante e quebra seu pescoço. Essa instrução simples, não pisque, cria um terror quase mecânico. Afinal, ninguém consegue evitar o ato de piscar para sempre. A criatura transforma um reflexo humano involuntário em uma sentença de morte. O medo aqui não vem apenas da criatura em si, mas da nossa vulnerabilidade natural. E é por isso que o SCP-173 se tornou um dos símbolos mais fortes da Fundação SCP. Ele é direto, letal e joga com uma fragilidade universal. O SCP-096, conhecido como o Homem Tímido, é uma criatura humanoide magra, de pele pálida e aspectos perturbadores. À primeira vista parece apenas uma anomalia retraída, sempre agachada, cobrindo o rosto e emitindo choros baixos, mas o perigo real está em sua condição inevitável. Qualquer um que veja seu rosto, mesmo que em uma foto ou vídeo, se torna automaticamente seu alvo. Quando isso acontece, o SCP-096 entra em um estado de fúria extrema, gritando, chorando e correndo em velocidade impossível até a vítima. Não importa a distância, pode estar a quilômetros de distância, ou até em outro continente, ele sempre chega. O ataque é brutal e inevitável. O SCP-096 mata sem falhar, e depois retorna ao seu estado de choro, como se nada tivesse acontecido. O terror desse SCP, ele não tá só na violência, mas na certeza absoluta. Basta um olhar, um deslize e o destino tá selado. Não tem como fugir, não tem como se esconder. O simples ato de ver uma imagem desencadeia a morte. Quando milhares de pessoas escrevem um mundo, alguns enredos escapam do controle. Criadores podem gerar lendas urbanas, e essas lendas podem influenciar ações reais. Tem registros de brincadeiras que se tornaram virais e que levaram a pânico momentâneo em escolas e comunidades. Histórias criadas online às vezes aterrorizam a vida real. SCP são ficção, mas mastigadas pela forma e pela apresentação. Viram quase verdade. Isso é o que assusta. O quão perto a imaginação pode chegar da realidade. Bom, filmes perturbadores plantam imagens. ARGs caminham até sua porta. SCPs organizam esse medo em dossiês. E se tudo for uma construção maior? E se essas portas não forem independentes, mas fragmentos de um único design? Imagina só que alguém quer te preparar, mas não para te ferir, para te aceitar. Primeiro, te expõe a algo visual. Depois, te convence a seguir pistas. E por fim, te faz acreditar em arquivos que contêm aquilo. Ao final, você já sabe a regra do jogo. Você já aprendeu a ter medo. Você acha que só assistiu a um vídeo, mas a cada imagem, cada pista, cada arquivo deixa um resíduo. Às vezes é só uma sensação, às vezes é uma ideia, e às vezes é um convite. Se você sentiu algo de diferente agora, anota. E se amanhã você encontrar uma pista num vídeo, num comentário, numa rua, lembre-se, você foi avisado. Algumas portas, quando abertas, nunca mais se fecham. Boa noite e cuidado com o que você procura. Um beijo do Caspar.